Esse é o programa UERJ da Samba. Só alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje André Bonatti, o carioca da Gema, nascido no bairro de Ramos, que se tornou, ao longo das últimas décadas, um verdadeiro embaixador da Imperatriz Leopoldinense, escola campeaníssima do nosso carnaval. Seus laços com a agremiação se estreitaram já em 1989, quando ele desfilou na ala infantil da escola, pequenininho, já estourando na avenida. Depois, em 1991, estreou na bateria, cujo naipe de tamborins André comandou de 1995 a 2006. Mais tarde, em 2009, ao lado do nosso colega professor Felipe Ferreira, aqui do Instituto de Artes da UERJ, e também de outros nomes da escola, decidiu recriar o histórico departamento cultural da entidade, além de inaugurar o Centro Cultural Oswaldo Macedo, grande figura da zona da Leopoldina, um polo de referência para os pesquisadores do nosso carnaval. Sempre atuando na organização dos desfiles da Imperatriz, o polivalente Bonatti conversa conosco sobre a homenagem da agremiação ao lendário carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão pela Verde e Branca em 80 e 81, e sobre os rumos da folia nestes tempos bicudos de pandemia e aguda crise econômica do país. Dileto André Bonatti, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio UERJ. Obrigado, professor Ricardo, obrigado ao carinho aí que a UERJ tem pelo seu trabalho, através do seu trabalho, o trabalho do Felipe, enfim, sempre aí em função da cultura, né? Seus trabalhos, seus livros, eu pude acompanhar aí de perto. Para o samba, isso é muito importante. E agradecer em nome da Imperatriz, né, de toda a diretoria da Imperatriz, aí o convite para poder sempre falar de Imperatriz. Para mim é um prazer. É a minha família, né? É a minha... como você falou, eu cresci ali, então as histórias que eu ouvia dos mais velhos, né, e hoje eu passo para os mais novos, estou com 45, aí já você começa já é um griot precoce. Já começo a passar lá para a garotada, e é um barato isso, porque a gente vê a história, né, se repetindo, aquilo que eu ouvia, eu passo, e isso é mesmo dessa ideia de cultura, essa narrativa, como você falou, o griot, né, que narra a própria história. Então, queria agradecer o carinho, o pessoal aí da rádio UERJ, do programa UERJ da Samba, e vamos falar de Imperatriz, para mim é sempre um grande prazer. Então falemos, porque ela mora no nosso coração. Bonatti, após a bela vitória, né, belíssima, vamos botar no superlativo, né, no grupo de acesso em 2020, nota 10 geral, arrebentou a Imperatriz na Sapucaí, né, reeditando o enredo Sodalalá, aquele tema de Arlindo Rodrigues para o desfile bicampeão de 81. Como é que surgiu, ou já tinha surgido, a ideia de homenagear um dos maiores carnavalescos do país? E, por sinal, a volta de Rosa Magalhães à escola também contribuiu para esse processo? Fala pra gente. Eu acho que a volta da Rosa consolidou uma ideia que já existia, né? Na verdade, a proposta do enredo sobre o Arlindo já era uma vontade do Luiz Pacheco Drummond, né, que era presidente da escola, foi presidente durante muitos anos da escola, já era uma vontade dele. Então, nós ensaiamos a proposta de fazer Arlindo no Carnaval de 2018. Eu cheguei a construir a sinopse do enredo, junto com o carnavalesco da época, que era o Caio Rodrigues, apresentamos ao Luizinho, ele adorou a ideia. Só que entre a gente divulgar um enredo propriamente dito, entre mostrar o Luiz e divulgar o enredo, veio a lembrança que naquele momento tinha escapulido dos 200 anos do Museu Nacional, do bicentenário do Museu Nacional. E quando eu me toquei disso, né, eu e Caê falou, peraí, né? É uma data, porque Arlindo a gente pode fazer depois, mas o bicentenário é agora, né? E a história do Museu Nacional, porque a gente tem como a referência, eu digo que, né, a referência, se você chegar lá na quadra da Imperatriz, deve ter umas 4 ou 5 fotos da Imperatriz Leopoldina. Ela está lá na diretoria, tem lá fora. Então, assim, a gente tem uma relação com a Imperatriz Leopoldina, que a nossa escola é uma homenagem indireta a ela, né? É uma homenagem à linha do trem, que é uma homenagem a ela. Então, e aí a gente tem esse abraço a essa coisa da Leopoldina lá na Imperatriz, e da Imperatriz Leopoldina. E a relação dela com o Museu Nacional
foi fundamental, né? Porque ela deu força ali ao Dom João. Ela quando vem em 17 para o Rio de Janeiro, ela traz uma comitiva, né, de cientistas alemães e austríacos e para fazer aquela que seria a primeira expedição científica. E aí, desse material que ela traz e que esses cientistas trazem, surge a ideia de ter um lugar para guardar isso. Então, ela foi uma das grandes influenciadoras, vamos dizer assim, do Dom João em fazer o Museu Nacional. Então tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com a Imperatriz. Então a gente viu que a história poderia render, tivemos algumas outras ideias em cima daquilo, mas aí ficamos com uma noite real no Museu Nacional. E aí o Arlindo ficou ali guardadinho, né? Quando foi 19, o Luiz não tocou no assunto. Quando trouxe Mário e Cacá, já vieram com enredo sobre dinheiro, que não deu muito certo, a escola desceu, né? A escola não se encontrou. Era aquela velha história, né? A gente, quando não se reconhece, não é legal. E aconteceu isso em 88, quando a Imperatriz perde a figura do Luizinho, consequentemente parte do financiamento, grande parte do financiamento. A Imperatriz contrata o Luiz Fernando Reis, que era um dos maiores nomes da época, com seus enredos críticos. Na Pilares, né? Isso, E aí Luiz Fernando vai para a Imperatriz e faz Conta Outra que Esta Foi Boa, que era um enredo que fazia uma crítica, uma sátira na história do Brasil, e a Imperatriz não se reconheceu, ficou em último lugar. Então, eu acho que isso aconteceu novamente em 2019, né? Então, aí o Arlindo ficou lá guardadinho. Com a morte do Luiz, conversando com o Marquinhos, que era o vice dele, que assumiu, né, que foi quem decidiu pelo enredo do Arlindo, eu tinha um enredo sobre o Dias Gomes, já pronto, já escrito. E o Dias Gomes é autor do Rei de Ramos, né? E aí, uma curiosidade, eu tinha muita vontade de fazer o Rei de Ramos. Só que o Rei de Ramos morre. Então imagina se eu faço o enredo e o Rei de Ramos morre. Pelo amor, a culpa foi dele. Então o enredo ficou na gaveta. Quando o Luiz morreu, eu achei que era uma forma de homenageá-lo, fazendo então o Rei de Ramos, já que já tinha essa pesquisa sobre a obra do Dias Gomes. E aí o Marquinhos gostou da ideia, mas falou: Bonatti, que tal a gente, então, fazer o Arlindo, que o meu pai tinha vontade de fazer, uma vontade que era dele, e que, de alguma forma, a gente também vai homenageá-lo, porque foi ele que trouxe o Arlindo para a Imperatriz, né? Eu falei: olha, eu sou suspeito a falar, porque eu sou muito fã do Arlindo Rodrigues, eu acho que ele é quem deu a estética da Imperatriz, essa cara da Imperatriz que a gente gosta de ver na Avenida, eu topo. E aí, então, isso foi meio que assim, né? E depois a Rosa abraçou a ideia. E aí, quando Rosa abraça a ideia, aquela sinopse que eu tinha escrito, eu nem mostrei, porque quem sou eu perto de Rosa Magalhães? Você tem alguma coisa escrita? Não tenho nada. Ela vai saber disso, hein? Vou falar isso com ela. Eu com uma saudade absurda de ter um texto da Rosa, né? Vou falar que eu tenho alguma coisa, eu não sou maluco. Então Rosa nos brindou aí com essa homenagem ao Arlindo, e que eu acho que vai dar muito certo, muito certo. Você falou em Rosa, muito oportunamente. Ela é quem vai se encarregar de relembrar, né, essa figura que foi um dos seus mentores ao lado de Pamplona, né? Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues são os decanos do Teatro Municipal, e Pamplona até da própria Escola Nacional de Belas Artes à época, que tem lá aquele grupo seleto, né, com Joãozinho 30, Maria Augusta, Lícia Lacerda, a Rosa, depois o Max. Quer dizer, eles prepararam uma geração de carnavalescos para o Rio de Janeiro. E os dois, Rosa e Arlindo, somam 7 títulos pela Imperatriz na Avenida, mas com perfis estéticos distintos, bem diferentes, você sabe bem disso. Por isso eu lhe pergunto, como você descreveria cada uma dessas figuras, né, na história da agremiação e até sobre sua concepção plástica de narrativa visual? Sim, então, eu vejo que a estética, eles têm caminhos próprios, né? Arlindo e Rosa, eu acho que
Rosa tentou se desprender daquilo que é o grande barato do artista, né? Pega as referências, ela falou isso no enredo da antropofagia, a coisa do brasileiro de devorar, né, a cultura externa e fazer uma coisa genuinamente, né, uma coisa própria. Eu acho que Rosa é isso. Então ela devorou tudo aquilo de Pamplona, de Arlindo e daquela Revolução Salgueirense e criou, né, conseguiu ter o estilo próprio, tanto na estética quanto na narrativa. Mas eu vejo o seguinte, o Arlindo, a importância que eu vejo do Arlindo para a Imperatriz é porque a Imperatriz ela já tinha um discurso. Eu vejo que era uma escola que já tinha um discurso, porque ali na virada dos anos 60 para os 70, ela embarca com muita força na Semana de Arte Moderna, ou nas obras, né, da Semana de Arte Moderna. O modernismo, né? Ela virou a escola modernista. Exatamente. O curioso, na verdade, é que era uma escola que naquele momento tinha entre os seus diretores o próprio Oswaldo Macedo, Dr. Jorge, que é irmão do Toninho, professor, né, que foi um grande diretor de departamento cultural da Imperatriz, o próprio Zé Catimba. Então a escola tinha nomes ligados à esquerda, ao movimento, né, estudantil e alguns até outros grupos, mas a escola embarca num discurso fanista. Isso é curioso, que ninguém... É uma contradição, né? Ninguém conseguiu me responder aí do porquê, né, a escola ter no seu grupo de pensadores, pessoas ligadas ao, vamos dizer assim, ao modernismo mais do pau-brasil, mas enveredar mais para o discurso do verde-amarelismo. Mas, enfim, independente disso, a escola tinha um discurso. Faltava uma estética, porque aquilo ali não era... Então, acho que Arlindo, ele traz isso. Ele pega uma escola que já tinha um discurso, né? A Imperatriz já era reconhecida por ser uma escola modernista, vamos dizer assim, e ele, então, traz uma estética. Então, acho que isso é fundamental, porque a escola não tinha uma cara, ela não se enxergava na avenida. Uma identidade visual, né? Uma identidade visual, E acho que Rosa, porque entre esse gapzinho do Arlindo e a Rosa, veio o Max, né? O Arlindo nos deixa em 87, o Max faz 89, 90, campeão, Viriato em 91, campeão com Liberdade. Então eu acho que quando Rosa vem, ela consolida um pouco essa ideia da Imperatriz, que é uma escola que gosta de contar história. Porque a escola tinha feito muito sucesso com Liberdade, e eu acho que Rosa, então, navega um pouco por essa questão da história. Mas o grande barato, e aí é Rosa Magalhães, ela é única, né? Ela sempre procurou aquela curiosidade, aquilo que a gente não aprende no banco da escola, né? Então você pega, na verdade, um exemplo, se a gente pegar o JEG, o enredo do JEG, é um enredo que fala da primeira expedição científica brasileira, né, em território nacional, promovido lá pelo Instituto Geográfico Brasileiro através aí do Dom Pedro II, enfim. Mas ela conta a história da chegada dos jegues com Gonçalves Dias e tal. Então, assim, e tantas outras histórias que ela conta. Inclusive o fracasso do camelo, né, que mostra aquela coisa da importação e do nativo adaptado. E termina com uma cena que eu acho que esse é o barato, né? Eu estou falando ali em 95, por exemplo, eu depois até fiz faculdade de História, mas naquele momento eu vi ali um Dom Pedro I em cima de um jegue. Eu sempre tive na minha memória aquela coisa do quadro do Pedro Américo, né? Ele num alazão branco, independência ou morte. Quase um mito, né? Exato. Então eu acho que os dois consolidam uma estética própria, mas, o professor, eu vejo que a narrativa é muito parecida, porque a Imperatriz, eu vejo que ela é uma... Aí eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, mas eu protejo isso, eu defendo isso, que é a cara da escola. Eu vejo ela mais uma escola Gilberto Freire, sabe? Aquela coisa do mito das três raças. As matrizes da brasilidade. Porque se você pegar, por exemplo, o Arlindo, ele faz isso o tempo todo, né? Onde canta o sabiá, é isso. Depois a gente tem o Maxi, ele faz Tropicália, né? O negro aqui chegou, o que plantou floriu, pro força do destino a raça coloriu. Então, assim, não teve o escravizado, acorrentado, morrendo no porão, jogado ao mar, não. Chegou, floriu e tal. E a própria Rosa, no Descobrimento do Brasil, o samba fala: o branco, o negro e o índio, num encontro a origem da nação. Então eu vejo que a narrativa é parecida. A Imperatriz tem esse olhar, né? E quando o Caê faz o enredo sobre a África, o Axaniquenda,
e o próprio Mandela, eu falo isso com ele, olha, tomam cuidado, porque a escola não é muito a vertente da escola esse embate, né? Pelo contrário, a escola canta o romantismo, né? Enfim, então eu vejo que, por mais que a estética do Arlindo e da Rosa sejam coisas próprias, o discurso é parecido, eles se encontram. Entendo. Ele fez Dalva de Oliveira, ela fez Chiquinha, Gonzaga, né? Então eu acho que eles têm algo em comum, sim. Talvez um glamorize mais, a outra seja um pouco mais antropofágica, né? Rosa gosta dos detalhes antropofágicos. Que eu diga Campos do Goytacazes, aquele sim, outro claro, desfile histórico de vocês. Mas, enfim, são matizes, né? De um mesmo vetor que caracteriza, a partir de Arlindo, né, sobretudo, o perfil, a identidade visual da escola. Está muito claro. Vamos abrir um pouco o leque. Arlindo é o tema da Imperatriz. Martinho da Vila, o destaque aqui da Azul e Branco da Terra de Noé. Cartola, Jamelão e Delegado são o grande mote da Mangueira. Finalmente, Cartola, depois de ser esquecido em 2008. Ô, tristeza aquilo. Trocaram o Cartola pelo Frevo. Nada contra o Frevo, ao contrário. Mas acontece, né? Elas estão evocando seus baluartes. Isso seria uma maneira, né, de fortalecer a nossa arte popular, assim como, também outro grande tema, né, os enredos sobre negritude vêm se somar a essa luta contra o preconceito racial, nessa época de tamanha intolerância no país. É possível fazer essa ilação ou é uma precipitação nossa? Não, eu acho que existe sim essa relação, mas eu vejo que é uma questão que também vem através do momento que nós estamos vivendo. Por quê? Até agora a gente não tem ainda a certeza absoluta, né, do carnaval. Ponto. Então, a gente entende que quando existe um investimento de uma empresa, de uma cidade, de um estado, numa escola de samba, ela quer ter a certeza de que aquilo ali vai acontecer, né? Então, diante das incertezas, acredito eu que nenhuma escola tenha sido procurada para fazer o enredo desses enredos que a gente, né, chama de enredos patrocinados, porque a gente está vivendo um momento grande de recessão, enfim, tudo aquilo que o Brasil está vivendo hoje. Então, porque, por exemplo, Vila Isabel, você fala aí da questão do Martim, ela vem de 2 enredos patrocinados. Ela fez Petrópolis e depois fez Brasília. Sim. Então, talvez, se fosse, né, um cenário normal, Vila continuaria nessa linha de fazer enredos patrocinados? Não sei, tá? Então eu vejo que muito desse abraço a esses enredos que a gente tende a chamar de enredos culturais, mas o enredo patrocinado também é cultural, também tem. Sim, claro. Né? Mas esses enredos que a gente chama de cultural, que é um enredo que, em princípio, não tem um investimento fora, né, não é fora do não tem um investimento externo, né? O investimento é da comunidade. Então eu vejo que a gente tem, com base nisso, enredos muito bons, porque aí a gente vai ter a liberdade de falar aquilo que a gente tem a liberdade de falar. Né? Então eu vejo que... Eu penso assim, que também não foi uma coisa pensada, proposital, mas eu gosto dessa ideia de que quando a Imperatriz, em 2020, fez o enredo a reedição do Lamartine, eu acho que de 12 escolas, 7 ou 8 vinham com enredos africanos. Então, quando a Imperatriz entra na avenida com um trem todo colorido, com um bonde, sabe? Eu acho que aquilo ali deu uma... Sabe quando você está tomando cerveja e toma um copo d'água para dar uma limpada, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que deu uma limpada. E isso fez muito bem. Isso é bom. Eu defendo o enredo de temática africana até o último fio de cabelo. Mas eu acho que ter escolas que possibilitem esse respiro naquela noite de desfile é interessante. Então, eu vejo que a Imperatriz, para 2022, ela vai repetir isso, não é? Porque das 12 escolas, 6 são enredos propriamente de temática africana. Se nós colocarmos aí Vila, com Martinho, e Mangueira, com os 3 negros de Mangueira, a gente passa para... Isso, a gente passa para 8 escolas com temática africana, né? E aí a Imperatriz, que vai trazer, claro, porque vamos falar de Salgueiro, e a referência aí é a parte africana do Salgueiro, sim, né? Os temas afro-libertários. Isso. Então, mas eu vejo que a Imperatriz vai cumprir esse papel ali, de novo, de dar um respiro no tema, sabe? Da pessoa dar aquela respirada e ver algo diferente. Se é bom, ruim, não sei, mas que vai ser diferente das outras.
A questão é que o tema é mais do que válido. Homenagear Arlindo é mais do que válido, porque Sim, claro, Arlindo homenageou a negritude como poucas pessoas fizeram na Avenida. Aliás, eles são os grandes pioneiros dessa defesa. Né? Já abrem em 60 com o Quilombo dos Palmares. Só abrir com o Quilombo dos Palmares fechou. Abriu e fechou. Entendeu? Já sacramentou. E depois vem Chica da Silva, que para mim é um dos mais belos temas que a Avenida explorou, né? Bahia de Todos os Deuses, até a festa para o Rei Negro em 71, que foi aquela explosão, graças ao samba do Zuzuca também. Enfim, então não deixa de ser, também será homenageada a questão da negritude com a exaltação dessa figura que teve sensibilidade e coragem para isso naqueles tempos de enredos cívicos, embaixo de ditadura, etc, etc. Então, não há problema, não há restrição ideológica nenhuma a isso, ao contrário. Agora você falou do problema do patrocínio, que a incerteza, digamos, dos patrocinadores externos sobre a conveniência de aplicar seus recursos em algo que ainda está inseguro ou que está indefinido. E eu lhe pergunto, esse carnaval de 2022, né? O problema é que aqui no Brasil as idas e vindas da pandemia foram praticamente surreais. Acontece de tudo, não se chega a acordo sobre a entrada dos estrangeiros, se vai ter passaporte, se não vai ter passaporte, PCR. É um tiroteio, é um fla-flu eterno. O Brasil é um Palmeiras e Corinthians, é um fla-flu, é um Grenal, isso aqui é uma loucura. E aí a gente fica, né, assim, indagando, porque ainda tem a crise econômica. E os números agora estão mostrando inflação de mais de 10% e projeção de PIB negativa no ano que vem, talvez. Então, qual é a sua projeção para o futuro do evento, que, por conta até dessa conjuntura adversa, está sendo praticamente hostilizado por certos setores que querem vê-lo banido do calendário festivo da nossa, né, da nossa brasilidade. Como você vê esse quadro? É complexo isso, professor. Primeiro, acho que tem essa questão mesmo de, historicamente, né, excluírem o carnaval, né, colocarem o carnaval como algo menor, como uma cultura menor, né? Sempre foi assim. E eu vejo que... Festa pagã. É isso aí. E aí, isso, na verdade, o que a gente está vendo hoje é um reflexo histórico de Brasil, né? Desde o intrudo até a proibição de sambistas na Festa da Penha, e aí a gente vai passando por uma série de... E eles vão justamente encontrando motivos para que justifique que isso acabe, né? O motivo da vez é o coronavírus e suas variantes e tal. Então, isso para mim cai por terra no discurso, porque esses que fazem isso, eu não vejo ter o mesmo discurso para esses eventos aí bancados por essa galera que canta o agronegócio, né? Então a gente vê aí esses grandes festivais de música sertaneja e eu não vejo ninguém que hoje, porque não era assim não, enquanto eles defendiam que a gente tinha que ir para a rua e aglomerar, nós estávamos nos protegendo em casa, usando máscara, esperando a vacina, né? Aí agora que nós, né, nos isolamos, porque nós fomos responsáveis, né? Nós não chamamos isso em momento algum de gripezinha. Sim, ninguém encheu quadra. Ninguém encheu quadra. Exatamente. Então, hoje que nós estamos vacinados, né, que a gente vê um percentual aí de internação praticamente zerar nos hospitais municipais, enfim. Então, aí eles criam um discurso de que o carnaval vai trazer mais 600 mil mortes, enfim. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser quebrada. Uma outra situação que eu vejo é justamente a gente separar, eu não sei se isso é possível, deixo claro, que é o carnaval de rua do carnaval da Sapucaí, né? O carnaval, eu vejo que a postura do prefeito tem sido, pelo menos, sempre falar, olha, eu não estou dizendo que não vai ter, mas eu também não estou dizendo que vai ter. O que eu não posso é chegar para uma escola de samba, isso aqui não é Salvador,
que eu vou chegar em janeiro, avisar que vai ter carnaval, eles colocam um trio elétrico na rua e está resolvido o problema. Sim. Uma escola de samba precisa de tempo para se preparar. Tem lá toda uma produção de saberes durante esses 6 meses que antecedem um desfile que a gente não pode passar por cima, né? São referências históricas, o processo de escolha de samba enredo, enfim, tudo aquilo que a gente tem, né? Os ensaios, ganhar as ruas do bairro, aquela coisa toda que a gente precisa, não é uma coisa que está pronta. Isso precisa ser não é automático, é uma construção lá. Sempre. E aí, então é isso, ele deixa claro, olha, as escolas têm que se preparar. Caso tenha, né, as escolas estão preparadas. Então eu vejo que a gente está com esse olhar. A gente acredita que vai ter o desfile, ainda não posso afirmar que a gente teria um carnaval de rua, mas eu acho que vai ser muito difícil, porque eu estava vendo um amigo meu falando assim, tá bom, então se eu não vai ter carnaval de rua, mas eu não estou proibido de andar de metrô, porque eu ando todo dia no metrô cheio para ir trabalhar. Sim, então, se eu botar minha fantasia... No BRT lotado. Ele falou, e se eu botar minha fantasia e ficar andando de metrô para cima para baixo? E se todo mundo resolver botar sua fantasia e ir para o metrô? Vamos ter um carnaval, o carnaval do bonde, vai pro metrô, entendeu? Então, e aí você vai falar que não pode? Ué, mas o cara pode pegar o metrô todo dia lotado para ir trabalhar? Pode. Então, eu acho que vai ser difícil segurar esse movimento espontâneo que vai vir das ruas. E acho que a gente falar que só vai ter carnaval da avenida e não vai ter carnaval de rua, eu tenho um pouco de medo disso, que eu acho que a gente está separando, sabe, assim, a gente está segregando, e eu não. Então, eu acho que tem que ter, se é para ter, eu acho que a gente tinha que ter abertura para tudo, até porque só entra na avenida quem está vacinado. Pô, perfeito, só entra quem está na avenida, mas é ali os arredores, a concentração, o balança mais não cai, né? O correio, aquela galera com as suas barraquinhas, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente ter uma coisa independente da outra. Eu acho que eu só acredito em desfile de escola de samba associado ao carnaval como um todo. Mas pode ser feito? Pode. Eu fui a 2 jogos do Flamengo, fiz exame PCR, mostrei minha carteira de vacinação e estava lá, né, nos primeiros jogos que foram cobrados o exame e a vacinação em dia. E todo mundo que estava lá estava no mesmo perfil que eu. Então eu vi que é possível fazer. Né? Eu vi que é possível fazer. Então, em função disso, eu acredito muito no desfile acontecendo em fevereiro. É verdade, é verdade. Recentemente, agora no final de semana, houve um Mondial de la Bière na Marina da Glória. Estava cheio. Todo mundo entrou com sua vacina, com seu passaporte, mas estava lotado o evento e não demonstrou ser algo inseguro, porque algumas providências básicas foram adotadas. Agora, a decisão final ainda pende, mas concordo com você. Se é para realizar, vamos realizar, como diz o carioca, geral. É geral, entendeu? Vai geral para a rua. Vamos aguardar isso. O futuro é muito imprevisível, né? Nesta terra aqui ao sul do Equador. E eu tenho o outro lado, só para fazer uma referência, né? Meu trabalho é a Fiocruz, né? A Imperatriz é a minha paixão. E aí eu tenho o outro lado, né? Que é a ciência ali o tempo todo te colocando, porque eu falo que eu não tenho como desligar a televisão, né? Porque o meu trabalho não me permite ficar alienado para esse tipo de coisa, né? Então eu vejo, mas então juntando um pouquinho daqui e dali, eu tenho uma esperança assim, de que a gente tenha o desfile em 2022, em fevereiro de 2022. Fevereiro para março, diga-se de passagem. Isso, é na virada. Esse carnaval é no finzinho. Olha, Bonatti, sensacional ouvir você com essa enorme propriedade, né? Experiência. 45 anos, que já parecem 60, não na fisionomia, mas sim no traquejo, na experiência. Eu já estou feliz porque eu já posso ir para a velha guarda, porque para a velha guarda você tem que ter 45 anos e 10 anos de escola, então eu já cumpro os requisitos para a velha guarda. Você é polivalente, você já esteve no DP Cultural, você já esteve no naipe dos tamborins, você já fez de tudo, ala infantil. Você vai ser vai ter uma estátua lá para você.
o grasiliense mais completo da história da vida. O Luiz falava para mim, eu também sou diretor-geral de harmonia da escola hoje, né? Que é uma comissão, e sou o responsável, a ala de compositores da Imperatriz é ligada ao departamento cultural, né? Então eu também sou responsável pela ala de compositores. Mas a melhor, então assim, eu sou tanta coisa, mas a melhor definição para mim na Imperatriz, quem me deu foi o Luizinho Drummond. Ele falou, você é meu ponta de lança. É isso, já que você é flamenguista, você é o Gabigol da Imperatriz, é o Gabigol. Olha, André Bonatti, um prazer enorme revê-lo aqui por esta via, e em breve estaremos ouvindo, né, você comandando a Imperatriz na pista da Sapucaí. Aguardem e confiem, porque 2022 vem aí com novidades. Um abração, amigo, e tudo de bom. Programa UERJ da Samba. Equipe técnica: Eduardo Sobral, Gledson Augustos e Tatiane Carvalho. Apresentação: Luiz Ricardo Leitão. Produção: Centro de Tecnologia Educacional CTE, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba.